Imagina Deus te dar um livro e mandar você comer. Você prova e ele é doce como mel, mas sua missão amarga como juízo. Conheça a história de um profeta que provou a palavra de Deus. Filho do homem, come este rolo. Enche o teu ventre, e eu comi, e era doce como mel. Era o 30º ano, no 5º dia do 4º mês, no ano 593 a.C. O profeta Ezequiel está sendo chamado a profetizar no período do cativeiro babilônico. Mas antes de falar ao povo, Deus precisa que sua palavra entre nele, e isto literalmente. Aqui nós temos o verbo imperativo hebraico akhal, que é a ordem que Deus dá para Ezequiel, coma, que vem também do imperativo akhal, que significa comer. Deus está dando uma ordem, coma. Também temos aqui o malebit nechar, encha o seu ventre, a forma usada maler, que quer dizer encher no hebraico. Logo nós temos o Megillah Kedevash, o rolo é como mel. É como se ele sentisse de forma literal mesmo o gosto de mel, doce, como se aquele rolo fosse muito doce em seu paladar. No início do exílio de Joaquim, às margens do rio Quebar, ele recebe o seu chamado para profetizar. O fato de Ezequiel ter se alimentado daquele rolo traz uma implicação poderosíssima no sentido espiritual. O rolo aqui, o Mekilar, no hebraico, significa algo que se desenrola, símbolo da revelação progressiva de Deus. Esse rolo, Mekilar, era o doce como mel. Aqui nós temos a expressão hebraica aqui de baixo. O mel no Antigo Oriente é símbolo de revelação divina, sabedoria, prazer espiritual e também graça. Mas esse mesmo rolo que é doce antecipa uma mensagem dura a um povo rebelde. Por isso ele vai se tornar também amargo. Aqui nós temos a teologia do ato de comer. Comer nos profetas não é uma alegoria estética, é um selo profético. O profeta não fala porque estudou, mas porque ingeriu a palavra dentro de si mesmo. Assim como em Jeremias capítulo 15, versículo 16, achadas tuas palavras, logo as comi. Também em Apocalipse capítulo 10, versículo 9, João também come o livrinho doce e depois amargo. A mesma teologia de João e de Jeremias é a teologia de Ezequiel. A palavra precisa ser digerida antes de ser proclamada. É a imagem do profeta que não apenas ouve, mas também incorpora a profecia. A palavra se torna carne dentro dele antes de ser falada, dita, proferida. A palavra é doce quando recebemos, mas amarga quando obedecemos. Ela amarga porque ela nos confronta na nossa vida de pecado e mostra que nós somos apenas pó e miseráveis. Ezequiel, comendo do rolo, nos ensina que quem fala de Deus precisa primeiro alimentar-se dele. É impossível eu falar de Deus sem que eu viva na minha própria vida, experiência de vida, a presença, o cuidado, a provisão e principalmente a palavra de Deus em meu ser, em minhas entranhas, em minhas vísceras que se comovem quando eu encontro verdadeiramente com a palavra viva e real do Senhor em mim. Portanto, queridos, Ezequiel não apenas profetizou a palavra, ele alimentou, mastigou, provou, degustou, ingeriu a palavra, porque é assim que Deus trata os seus profetas. Ele os trata de dentro para fora. Ezequiel.